Em destaque no Panorama CBN, presidente do Senado marca a sabatina de Jorge Messias para a vaga no STF e votação do veto do projeto da dosimetria para o dia seguinte. STF tem placar de 4-1 por eleição indireta no Rio de Janeiro e Flávio Dino suspende o julgamento. Israel quer negociações diretas com o Líbano. Dólar cai a menor nível em 2 anos e Bolsa ultrapassa os 195 mil pontos pela primeira vez. E morre África Bambata, padrinho do hip hop. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para o dia 29 de abril a sabatina de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. O anúncio oficializa a tramitação da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, depois de 4 meses de espera, desde que o presidente Lula confirmou o nome do atual advogado-geral da União. O senador Everton Rocha, do PDT, foi escolhido relator e disse que vai apresentar o relatório favorável à indicação no dia 15 de abril. O movimento ocorre depois de uma semana de articulações intensas. Na última quarta-feira, Messias participou de um jantar com 38 parlamentares em Brasília e o ministro do Supremo, Cristiano Zanin, também esteve presente no encontro, o que foi lido nos bastidores como um gesto de apoio direto. A leitura do relatório na CCJ é o próximo passo obrigatório. Depois da sabatina, o nome de Jorge Messias precisa ser aprovado pelos senadores no plenário para que ele possa assumir a vaga na corte. E Alcolumbre marcou para o dia seguinte, 30 de abril, uma sessão conjunta para analisar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. A proposta muda as regras para o cálculo de penas dos condenados pela trama golpista. O texto aprovado pelo Legislativo proíbe a soma de penas por crimes de mesma natureza e facilita a progressão de regime para quem tiver bom comportamento. Ao vetar a proposta, o presidente Lula argumentou que o texto interfere nas atribuições do Judiciário e a decisão de pauta única evita a leitura de novos pedidos de CPI, como a que investigaria o Banco Master. A expectativa no Congresso é que o veto de Lula seja derrubado com facilidade por parlamentares da oposição e do Centrão. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, avalia que as votações, tanto da indicação de Jorge Messias quanto do veto do projeto da dosimetria, vão mostrar a capacidade de articulação do governo às vésperas da eleição. São 2 votações igualmente importantes para o governo. Perder qualquer uma delas ou as 2 significará mergulhar numa nova crise, num novo patamar de crise, que é a demonstração de ingovernabilidade com o Congresso. Isso, às vésperas da eleição, ganha um peso enorme, porque beneficia o Bolsonaro, beneficia seus principais ex-ministros, inclusive os militares condenados de maneira inédita em setembro do ano passado, e, de novo, vai significar uma derrota para o Supremo num momento muito delicado para a Corte, em que 2 ministros têm aí o seu comportamento escrutinado pela sociedade por ligações com o Banco Master. E o Supremo Tribunal Federal tem um placar de 4-1 para que o novo governador do Rio de Janeiro seja escolhido de forma indireta, ou seja, pelos deputados estaduais. Os ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Carmen Lúcia votaram nesta quinta-feira para que a Assembleia Legislativa do Rio decida quem vai ocupar o cargo no mandato tampão. Eles seguiram o entendimento do ministro Luiz Fux. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Flávio Dino, quando o placar estava empatado, mas Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia quiseram antecipar o voto. Flávio Dino quer esperar a publicação do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a cassação de Cláudio Castro. O documento do TSE deve ser publicado na semana que vem e, para Flávio Dino, esse documento deve elucidar pontos que estão em debate. O impasse no Rio de Janeiro começou depois da renúncia de Cláudio Castro, um dia antes de ele ser condenado pelo TSE por abuso de poder político e econômico. A saída antecipada evitou a cassação direta e abriu a brecha para a eleição via deputados, conforme prevê a lei estadual. No voto que proferiu nessa quinta, o ministro André Mendonça rebateu o argumento de que a renúncia foi uma manobra para burlar a justiça. Também citou os custos de cerca de 100 milhões de reais para realizar uma eleição direta
a poucos meses da eleição regular de outubro. A corrente contrária é liderada pelo ministro Cristiano Zanin. Para ele, a renúncia de Castro foi uma burla e o povo deveria ir às urnas. E teve umas trocas de farpas entre os ministros. Gilmar Mendes disse que, numa conversa que teve com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ouviu o relato de que 32 ou 34 deputados estaduais do Rio recebiam mesada do jogo do bicho. E disse que o estado do Rio estava longe de Deus e próximo das milícias e do crime. Alexandre de Moraes e Flávio Dino também comentaram o envolvimento de políticos do estado em escândalos criminais. No dia anterior, um advogado do PSD, que é o partido do ex-prefeito Eduardo Paes, tinha chamado o Rio de Janeiro de Gotham City, dizendo que era mais fácil os deputados elegerem o Coringa do que o Batman. Aí, nessa quinta, o ministro Luiz Fux, que é carioca, respondeu dando uma cutucada nos colegas que têm sido citados no escândalo do caso Master. Fux disse que os escândalos não estão concentrados no Rio e que há bons políticos no estado, acrescentando que se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Já o ministro André Mendonça disse que a análise do tema no STF deslegitima o TSE, que já tinha decidido que a eleição seria indireta. A ministra Carmen Lúcia, que é presidente do TSE, concordou com ele. Enquanto isso, Gilmar Mendes opinou que o julgamento no TSE, se ele tivesse ocorrido antes, não haveria dúvidas se a eleição deveria ser indireta ou direta. E aí Carmen Lúcia respondeu que o julgamento foi colocado assim que o caso foi liberado pela relatora e não ficou guardado na gaveta. Falando na ministra Carmen Lúcia, ela anunciou que vai deixar a presidência do TSE antes do fim do mandato. Ela marcou para a próxima terça-feira, dia 14, a eleição que vai oficializar o ministro Cássio Nunes Marques como sucessor. Carmen Lúcia alegou que a decisão é para garantir uma transição equilibrada para as eleições municipais. Pela regra, ela poderia ficar no cargo até 3 de junho, mas aí ela avaliou que trocar a chefia a apenas 100 dias da disputa comprometeria a gestão administrativa. A posse da nova cúpula, que terá o ministro André Mendonça na vice-presidência, deve ocorrer em maio. E o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público decidiram regulamentar o teto salarial de juízes e promotores, que está atualmente em R$ 46.366. A medida segue uma decisão do Supremo Tribunal Federal que limitou os extras a 70% do teto, divididos entre tempo de carreira e verbas indenizatórias. Só que a resolução conjunta incluiu o auxílio moradia e ainda criou a gratificação à primeira infância de 3% por dependente, que são itens que não constavam na lista de exceções decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Na prática, então, os conselhos criaram novos penduricalhos. O relator da proposta, ministro Edson Fachin, presidente do STF e do CNJ, diz que o texto apenas traduz os parâmetros constitucionais para a realidade das carreiras, garantindo transparência. Vamos ao noticiário internacional. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou que o gabinete inicie negociações diretas com o Líbano o mais rápido possível. Segundo a rede americana NBC News, o movimento foi impulsionado por um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O americano pediu a redução dos ataques para garantir o sucesso do acordo de cessar-fogo temporário com o Irã, que trouxe uma trégua parcial ao Golfo Pérsico nas últimas 24 horas. Apesar da abertura para o diálogo, Netanyahu reforçou que as operações militares contra o Hezbollah vão continuar sempre que for necessário. E nessa quinta, inclusive, houve novos ataques contra o Líbano. Para liderar as conversas em Washington na próxima semana, Israel escalou o embaixador do país nos Estados Unidos. O foco vai ser o desarmamento do Hezbollah. Do lado libanês, a condição é diferente. Uma autoridade do país afirmou à agência de notícias AFP que o Líbano exige um cessar-fogo antes de começar qualquer negociação. O primeiro-ministro Nawaf Salam determinou que o exército intensifique o controle em Beirute e proibiu o porte de armas por grupos que não sejam as forças legítimas do Estado. O número de mortos naqueles bombardeios de Israel na quarta-feira subiu de 254 para 303. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma menina de 13 anos gravava um vídeo andando na rua com o pai e é surpreendida pelos ataques de Israel em Beirute.
Triste demais, né? Esses ataques também deixaram pelo menos 1.150 feridos. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou à agência Fars que Teherã esteve perto de responder militarmente às violações de Israel, mas foi contido por uma intervenção do Paquistão. As forças de defesa de Israel confirmaram também a morte de Maher Qassem Hamdan, apontado como comandante das Brigadas de Resistência Libanesa e responsável pelo recrutamento e financiamento de aliados do Hezbollah no sul do Líbano. Outros 8 membros do grupo foram mortos na mesma operação nesta quinta-feira. O presidente do Parlamento do Líbano, Nabi Berri, classificou a ofensiva em áreas povoadas como um crime de guerra em larga escala. Em resposta, o Hezbollah lançou foguetes contra o norte de Israel. E o fluxo de navios no Estreito de Hormuz caiu para menos de 10% do volume normal. Dados da agência Reuters mostram que apenas 6 embarcações passaram pelo local nas últimas 24 horas, quando a média é de 140. A Guarda Revolucionária do Irã fechou a rota marítima em represália a esses ataques no Líbano e orientou que os navios usem caminhos alternativos para evitar minas navais. Mais de 180 petroleiros estão retidos no Golfo Pérsico, aguardando definições de segurança. Delegações dos Estados Unidos e do Irã se reúnem no próximo sábado em Islamabad, no Paquistão, para tentar consolidar a trégua de 2 semanas. E entre quarta e quinta-feira, o preço do petróleo voltou a subir, mas ainda está abaixo dos $100. No momento em que eu gravo o podcast, o barril do tipo Brent é negociado a $96, em alta de quase 2%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo bateu um novo recorde e ultrapassou os 195 mil pontos pela primeira vez. A alta foi de 1,52% aos 195.129 pontos. O dólar comercial caiu novamente, 0,78%, cotado a R$ 5,06. É o menor valor em 2 anos. O euro vale R$ 5,92, com queda de 0,42%. E a Petrobras recuou e anulou o valor acima cobrado no último leilão de gás de cozinha, o GLP. Em comunicado, a estatal confirmou que vai neutralizar os efeitos dos preços do processo do dia 31 de março. A decisão foi tomada depois de duras críticas do presidente Lula, que chamou o leilão de cretinice e bandidagem. A Petrobras informou que vai devolver aos clientes a diferença entre o preço de referência da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, e os valores dos lances dados pelas distribuidoras. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, determinou trocas na gerência de comercialização depois desse episódio. Além disso, o diretor executivo de Logística e Mercados, Cláudio Schlosser, foi exonerado do cargo. E essa quinta foi de caos no setor aéreo. Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, tentam normalizar as operações depois de uma manhã muito difícil. O problema começou com o esvaziamento do APP São Paulo, é o centro que organiza o tráfego aéreo na região metropolitana. De acordo com a apuração da CBN, um princípio de incêndio na sala de controle obrigou os operadores a abandonarem o prédio por 40 minutos. Esse APP é essencial porque faz o meio de campo entre as decolagens e os voos em grandes altitudes. Sem ele, o sistema trava. Segundo a ANAC, quase 20% dos voos em todo o país sofreram atrasos. Em Congonhas, a suspensão durou mais de 1 hora e afetou 50 viagens. A Força Aérea Brasileira ainda não detalhou as causas da falha elétrica. Mesmo com a retomada, o passageiro pode encontrar reflexos nas escalas e filas de remarcação. E o presidente Lula sancionou a lei que regulamenta a profissão de doula no Brasil. Doula é a pessoa que dá apoio físico e emocional à gestante antes, durante e depois do parto. A nova regra estabelece que a presença da doula é um direito da gestante, tanto na rede pública quanto na particular, e não substitui o acompanhante. Para exercer a função, a pessoa deve ter ensino médio completo e curso de qualificação com carga horária mínima de 120 horas. O texto é claro ao proibir que doulas realizem procedimentos médicos, de enfermagem ou fisioterapia, além de vedar o uso de equipamentos hospitalares e aplicação de medicamentos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a regulamentação ajuda a combater a violência obstétrica e a reduzir o número de cesáreas desnecessárias no país. E o presidente Lula sancionou 3 leis que endurecem o combate à violência contra a mulher.
A principal medida torna obrigatório o uso de tornozeleira eletrônica por agressores em casos de violência doméstica. Outra novidade é a criação do crime de vicaricídio, que pune a violência cometida contra pessoas próximas à mulher, como filhos, para atingir a vítima. Durante o evento, Lula destacou a prisão de quase 5 mil homens em uma operação recente da Polícia Federal e defendeu que a educação comece cedo para combater a cultura de dominação masculina. Quando nós fizemos a ECA digital, que foi um passo importante, é maravilhoso. Mas eu acho que nós vamos ter que avançar para a questão de saber como é que a gente vai começar a educar uma criança a partir do momento que ele começa a aprender a falar. Teve um momento curioso quando o Lula citou a prisão desses 5 mil homens. Na verdade, ele falou 5 mil pessoas que tinham sido presas por violência contra as mulheres. E aí a primeira-dama Janja da Silva corrigiu o presidente, falando que tinham sido 5 mil homens. E aí Lula ajustou o discurso e repetiu a informação. Outra lei que foi sancionada institui o Dia Nacional de Proteção às Mulheres Indígenas em 5 de setembro. E uma operação militar secreta revelou uma batalha silenciosa entre o Reino Unido e a Rússia no começo desse ano. Durante um mês, submarinos russos de ataque e espionagem ocuparam águas britânicas para tentar sabotar cabos de comunicação e oleodutos europeus. O detalhamento da crise foi feito nesta quinta-feira pelo ministro da Defesa britânico, John Healey. A mobilização envolveu tropas do Reino Unido em conjunto com aviões e fragatas da Noruega para expulsar os invasores. O ministro afirmou que decidiu tornar o caso público para enviar um recado direto ao presidente Vladimir Putin. O governo da Noruega confirmou a operação e informou que enviou aeronaves de patrulha para monitorar os russos até que eles recuassem em direção ao norte. Até o momento, o governo da Rússia não se manifestou sobre as acusações. E a escritora norte-americana Freida McFadden, autora do best-seller A Empregada, revelou sua verdadeira identidade numa entrevista ao jornal USA Today. O nome real da autora é Sarah Cohen. Além de romancista, ela atua como médica, profissão que exerceu em tempo integral até o fim de 2023. Cohen explicou que usou o pseudônimo para evitar que a carreira literária interferisse no trabalho no hospital. Ela afirmou que desejava manter o sigilo até se afastar da medicina. Atualmente, ela cumpre plantões só 1 ou 2 vezes por mês. Sarah Cohen disse que cansou de manter o segredo e que as pessoas debatiam se ela era real ou se era, na verdade, um grupo de escritores. E disse: sou uma pessoa real, tenho uma identidade e nada a esconder. A autora confirmou que usa uma peruca, mas só por praticidade, e que os óculos que aparecem em suas fotos são verdadeiros. A escritora afirmou que vai manter o nome artístico, Freida McFadden, em suas futuras publicações. Desdemona, where do I begin? Who among us here is without sin? I'm just a lonesome drifter. Os 4 astronautas da missão Artemis II entraram no último dia completo no espaço ao som de Lonesome Drifter, essa canção aí do cantor Charlie Crockett. A tripulação deve pousar no Oceano Pacífico nesta sexta-feira, depois de 10 dias de voo. Numa conversa com jornalistas, os americanos Reed Wiseman, Victor Glover e Christina Koch e o canadense Jeremy Hansen falaram sobre o impacto emocional dessa viagem. Reed Wiseman disse que a jornada é um verdadeiro presente. Temos muito o que pensar e anotar para conseguirmos sentir plenamente o que acabamos de viver. Tenho arrepios só de pensar no eclipse solar que vimos. Jeremy Hansen descreveu a visão da face oculta da Lua como algo inimaginável. A nave agora se prepara para o monumento crítico da reentrada quando vai atravessar a atmosfera terrestre a uma velocidade próxima de 40 mil km por hora. A temperatura com o atrito deve chegar a até 1.650 graus. No esporte, o tenista João Fonseca, de 19 anos, garantiu uma vaga inédita nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Ele venceu o italiano Matteo Berrettini, ex-número 6 do mundo, por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-2. Fonseca é o 4º atleta mais jovem da história a chegar nessa fase do torneio. O feito repete o desempenho de Gustavo Kuerten e Thomas Bellucci, únicos brasileiros que já tinham alcançado as quartas de final em competições desse nível.
A vitória garante ao brasileiro pelo menos a 35ª posição no ranking mundial. O próximo desafio de João Fonseca vai ser contra o alemão Alexander Zverev, atual número 3 do mundo, nesta sexta-feira às 6 da manhã pelo horário de Brasília. Se vencer ele e conquistar o título, o brasileiro pode saltar para o top 20 do ranking de tenistas. E o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, puniu o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, com 8 jogos de suspensão. O julgamento analisou 2 expulsões do treinador em partidas do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo e o Fluminense. Ele foi enquadrado por agir de forma contrária à ética desportiva. No clássico contra o São Paulo, o árbitro Anderson Daronco relatou na súmula que foi chamado pelo técnico de cagão. O portal GE apurou que a diretoria do Palmeiras considera a pena desproporcional e o clube vai tentar então um efeito suspensivo para garantir a presença de Abel no banco de reservas até um novo julgamento. Como o treinador já cumpriu 2 jogos de suspensão automática, ele precisaria ficar fora de outras 6 partidas, caso a sentença seja mantida. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e a cidade de onde está ouvindo o Panorama. Na caixinha de comentários, o pessoal está falando sobre a identidade do criador do Bitcoin. O John Silva, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, perguntou se o criador do Bitcoin não pode ser uma mulher. Pode sim também, John. Pode ser mulher, pode ser um homem, pode ser até mais de uma pessoa. E pode ser até o cidadão que negou ser o criador do Bitcoin também, né? Um abraço para você. O Rafael comentou, impressão minha ou o Leandro mandou um coincidência ao falar das Bitcoins? Você sabe que depois eu ouvi o episódio e eu tive essa impressão também. Uma Bitcoincidência, Rafael. Um abraço para você também. Panorama CBN, que está disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music e também no aplicativo da CBN. Então aproveita para conferir se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. Morreu nesta quinta-feira, aos 67 anos, o rapper e DJ norte-americano Afrika Bambaataa. Segundo o site TMZ, ele faleceu na madrugada dessa quinta em decorrência de complicações de um câncer. Bambaataa foi o fundador da organização Universal Zulu Nation e é considerado padrinho da cultura hip-hop. Ele transformou a realidade do bairro do Bronx, em Nova York, ao trocar a violência das gangues por competições de dança e música. Em 1982, ele lançou essa faixa aí, Planet Rock. A música mudou a história da indústria ao fundir batidas eletrônicas com o rap, utilizando samples do grupo alemão Kraftwerk. Essa sonoridade deu origem ao electrofunk e foi a base para o surgimento do funk carioca no Brasil. Apesar da importância artística, os últimos anos dele foram marcados por polêmicas. De acordo com o site TMZ, Bambaataa enfrentou diversos processos judiciais. Ele foi acusado por vários homens de abuso sexual e tráfico de pessoas nas décadas de 80 e 90. No ano passado, a Justiça dos Estados Unidos condenou o músico a pagar uma indenização após ele não comparecer aos tribunais para se defender das acusações. Fica o legado artístico. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.